você está só cobrando, você está reclamando que o seu colaborador não gera resultados, não está capacitado, mas você também não treina. E diz assim, mas eu não tenho mais dinheiro para investir no meu time, eu não consigo mais investir no meu time. Sim, provavelmente porque ele encheu de pessoas desqualificadas lá dentro e tá todo o recurso que ele tem para aquilo tá comprometido já. Qual a tendência do titular? Contratar mais gente. É o que mais a gente vê, cartórios com folhas gigantescas, porque não é só o salário, tem o benefício, tem o vale transporte, tem o vale alimentação, tem as férias, tem o 13º. Ele quer suprir muitas vezes a falta de conhecimento do time, a falta de capacidade e habilidade do time com mais pessoas desqualificadas. Automaticamente ele infla a folha de pagamento, perde poder de reinvestimento. Isso não é custo, isso é investimento, que num prazo de 6 meses, 1 ano, retorna, e isso depois se perdura, e a pessoa está qualificada. Começando mais uma edição do nosso ChaiCast, podcast oficial do Grupo Chai, onde a gente senta para conversar sobre temas relevantes para a gestão, para a melhoria dos cartórios que nos acompanham de todo o Brasil. E lembrando, se você não nos segue nas redes sociais, está aparecendo aqui na nossa tela todos os canais que você pode nos encontrar, pode estar conosco no digital. E esse momento que a gente senta aqui na mesa do Grupo Chai é para a gente fazer troca de ideias, troca de informações e receber convidados muito especiais como o nosso CEO, Matheus. Que alegria estarmos juntos aqui no nosso podcast, gerando conteúdo para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo, Matheus. Uma alegria estar aqui novamente, falando sobre pautas extremamente relevantes para o segmento, falando sobre aquilo que muda a história de qualquer negócio, de qualquer cartório. Então, é uma alegria poder contribuir para quem está nos ouvindo. E vamos hoje falar, então, sobre cartório lucrativo. E eu tô falando isso porque antes de começar aqui nos bastidores, Matheus, eu vou revelar os bastidores aqui. O Matheus disse assim, não é cartório lucrativo, é empresa lucrativa. Então, Matheus, explica para mim por que empresa lucrativa e não cartório lucrativo, já com esse tema polêmico na abertura. Porque o cartório, ele é uma empresa e o titular precisa se comportar dessa maneira. Quando o titular ele olha o cartório como um braço que gera salário para ele, isso automaticamente muda o padrão de gestão que ele vai tomar e o padrão das decisões que ele vai ter lá no dia a dia dentro do cartório. Então, quando o titular olha e ele se identifica como um empresário, e esse empresário precisa tratar da sua empresa com boas práticas de gestão para que essa gestão leve a tornar essa empresa lucrativa. Então, esse é o caminho, essa é a mentalidade que eu acredito que faz com que dê certo e faz com que o cartório se torne uma empresa rentável. E no nosso congresso desse ano, o Matheus foi um dos nossos palestrantes lá e teve uma das palestras que deu mais repercussão, digamos assim. Teve aquele burburinho ali nos bastidores, porque o Matheus falou muito de um negócio. Tem que olhar para a última linha. Acho que se fosse resumir a palestra do Matheus, todo mundo saiu dizendo assim, olha, tem que olhar para a última linha. Mas, Matheus, para quem não estava lá no nosso congresso e está acompanhando esse conteúdo, o que é isso de olhar para a última linha, afinal de contas? Bom, tudo é uma ciência exata, né? Quando a gente fala em gestão de negócios, é uma ciência exata. Aquilo que eu gero de receita, que entra de dinheiro no meu caixa, e aquilo que eu gasto ao longo de um período, e esse gasto vai me gerar um resultado líquido, vai me sobrar ou vai me faltar na última linha valores financeiros. Então não existe subjetividade em relação à gestão de negócio, a transformar um negócio e deixar o negócio lucrativo. Não há subjetividade. Eu tenho um faturamento, todo mundo sabe o faturamento que o cartório tem. O cartório tem todas as despesas, seja obrigatórias, sejam despesas fixas, sejam despesas variáveis, e a partir disso a gente vai ter uma liquidez. Uhum. E essa liquidez vai me dizer o quão lucrativo é o cartório. E a última linha ela é muito importante quando a gente fala isso no mundo de negócios, é o quanto de lucro esse negócio gera. Porque, volto a dizer, o
cartório é uma empresa. Se o titular olhar o cartório como uma prestação de serviço qualquer, como se fosse um serviço público que não tenha obrigatoriedade de ter lucro, ele vai quebrar no longo prazo. Então é importante que ter essa orientação por negócio, orientação por número. Volto a dizer, é uma ciência. Uma ciência. A regra é, eu faturo, eu já tenho uma previsibilidade de faturamento. A partir da previsibilidade, eu tenho uma previsibilidade de custos que eu vou ter no próximo mês ou no próximo ciclo. E a partir disso eu vou fazendo cálculos, eu vou analisando. E isso vai fazer com que as decisões do titular sejam mais inteligentes. E decisões mais inteligentes faz com que a última linha seja positiva, tenha mais dinheiro, faz com que tenha mais poder de reinvestimento, poder de compra, poder de negociação. E é para isso que uma última linha é importante ser sempre positiva. E está sempre sendo acompanhada, né? Tendo indicadores, tendo dados concretos e tendo uma gestão que englobe tudo isso, né? Que avalie constantemente, permanentemente, como é que tá os indicadores, como é que estão os dados na prática lá no cartório, né? Sem aquele achômetro. Aí eu acho que talvez seja. Fala um pouco sobre isso, essa importância. Todo achismo, ele parte de uma premissa de viés, que geralmente quer nos levar para conforto. O ser humano ele tem uma tendência a não querer a verdade nua e crua, né? Porque a verdade nua e crua muitas vezes machuca, ou a pessoa quer maquiar, a pessoa não quer se deparar com os fatos. Mas quando a gente fala sobre negócios, a gente precisa se deparar com os fatos. A gente precisa tomar decisão. Aquilo que não é medido não é gerenciado. Então, assim, eu acho que minha folha está em 30% do faturamento. Eu acho que está 25%. Eu acho que está... Enfim, tem muitos cartórios aí que não analisam os dados, estão muitas vezes usando já dinheiro que nem é do cartório ainda, está lá no depósito prévio, já está usando para pagar conta, já está usando como capital de giro para poder pagar as finanças, folha, aluguel, sistema. Só que isso, no longo prazo, é algo insustentável. Então, por isso, olhar os dados. Bom, a gente sabe que o cartório hoje tem uma alta taxa tributária, né? Então, além do imposto de renda 27,5%, tem todos os encargos que é pagos por TJ, o repasse estadual, ISS, enfim. Agora tem a reforma tributária, que também vai impactar um pouco em relação a isso. Tem custos com folha da equipe, sistema operacional, reinvestimento em relação ao equipamento, que muitas vezes estraga o computador, estraga o servidor, né? 13º, férias. Se a gente vai colocar toda a estrutura de negócio, todo o centro de custos de um cartório, ele trabalha muitas vezes no limite, né? Se o titular ele não olha com minuciosidade para esses cuidados, para esses números, automaticamente ele vai tomar a decisão errada. Ele vai reinvestir no momento que não deve, ele vai comprar algo no momento que não deve, ele vai perder poder de compra. Então, muitas vezes, está usando recurso até pessoal já para poder manter uma operação do cartório e não se dá conta o porquê. É porque faltou racionalidade por muito tempo, faltou olhar para números por muito tempo. E isso aí depois o esforço para recuperar essa gestão, recuperar essa eficiência é maior, né? Então, olhar os dados traz luz para qualquer um. E também eu acho que é muito importante, e quando a gente fala isso, né, o Grupo TI está há 20 anos no segmento extrajudicial, está há 20 anos ajudando os cartórios de todo o Brasil. A gente vê muito também que o titular, quando ele está preso na operação, resolvendo ali, apagando incêndio, toda hora com o pessoal na mesa dele, perguntando, doutor, coisas básicas, né? Acaba que o titular não consegue ter esse tempo para olhar para essa última linha, para olhar para esses dados com naturalidade, com inteligência, para avaliar esses dados. Por quê? Porque ele está apagando incêndio no operacional. Porque o time não está treinado para atividade jurídica. Não está preparado para desempenhar o seu papel lá como escrevente, no atendimento, né, na revisão. Então, todas as etapas do cartório, todas as áreas do cartório precisam estar falando a mesma língua, né? A gestão, ela é uníssona, não é só uma parte que tem gestão. Todo o cartório precisa ser gerido. Com certeza, porque se não é dessa forma, fica um cartório fragmentado. Fica uma empresa onde cada um faz de um jeito, cada um faz de uma forma,
as coisas não se comunicam, não se relacionam, a equipe está despreparada, o titular acredita que muitas vezes está ali atendendo no balcão todo dia, está ali fazendo atividades com microgerenciamento em excesso, vai resolver o problema do cartório no longo prazo? Pelo contrário, porque o papel dele é fazer com que o cartório cresça e seja um cartório sustentável financeiramente. E ele carimbando o documento no atendimento, por vezes não vai garantir que o cartório cresça. E por isso é importantíssimo uma equipe qualificada. Por isso é importantíssimo ter poder de reinvestimento para no momento oportuno, para no momento que é necessário, fazer um investimento em capacitação da equipe, fazer um investimento em um sistema melhor, fazer um investimento num sistema de gestão, fazer um investimento na educação da equipe como um todo dentro do segmento. Porque muitos titulares também reclamam, não tem pessoas qualificadas, mas também ninguém qualifica. Ninguém quer investir na equipe para qualificar. Então, é uma responsabilidade de mão dupla. Preciso ter todos os meus processos documentados? Preciso. Então, tudo isso influencia na variável do sucesso. E quando a gente olha o titular, muitas vezes, ele não tem essa capacidade, essa visão sistêmica, porque ele está cego, cegueira operacional. Eu entendo que alguns gurus que aparecem nas redes sociais aí falam, não saia do operacional, não saia do operacional. É porque convém para a narrativa deles, Porque na prática, todo gestor que está preso no operacional, ele não faz o negócio crescer. A não ser que o negócio já tenha chegado no platô e o momento estratégico daquele cartório é que o titular fique mais tempo lá dentro refinando o processo. Porque o cartório já chegou num platô, não consegue mais crescer, ele quer ficar lá refinando o processo. E aí, tudo bem. Mas quando a gente está falando de um cartório que tem mercado, um cartório que tem espaço para crescimento, o titular não pode ficar carimbando. Esse malabarismo gerencial que o titular precisa ter, esse feeling gerencial. Matheus, agora você falando, a gente participa de reuniões aí com titulares de todo o Brasil. Então, conversa de norte a sul, de leste a oeste, mas uma coisa que é muito parecida em todos, principalmente quando a gente fala de cidades do interior, do Brasil, a gente vê recorrentemente o titular dizendo, eu não tenho pessoas qualificadas, eu não tenho time qualificado. E isso acaba me prejudicando. Eu não consigo performar porque o meu time não é qualificado. Então, sempre a gente escuta essa narrativa, esse discurso. E ok, como você falou, ok, é válido, mas o que eu vou fazer para resolver isso? Para mudar a cultura do meu cartório. Exato, E até da comunidade local, porque muitos dizem, mas não tem nem informação em direito aqui na minha cidade, como é que eu vou ter? Mas tudo é treinável, principalmente na atividade do cartório, É possível treinar, e aí a gente fala de procedimentos, fala do cartório estar organizado com uma sequência de treinamentos internos ali para qualificar esse colaborador, ou está no titular disponibilizar para o seu colaborador oportunidades de crescimento. E aí tem várias maneiras, por exemplo, tem clientes nossos que disponibilizam como um benefício a qualificação para a sua equipe. Você faz isso aí no seu cartório? Se sim, deixa estar aqui nos comentários, porque esses cases é bom de a gente compartilhar, de replicar. Você disponibiliza qualificação para o seu time de colaboradores aí no cartório? Ou não? Você está só cobrando, você está reclamando que o seu colaborador não gera resultados, não está capacitado, mas você também não treina. Faça essa pergunta e deixa aqui nos comentários se você já faz algo nesse sentido. Mas, diante disso, Matheus, não sei se você lembra, mas acho que agora conversando sobre isso eu lembrei de uma coisa. No ano passado, a gente abriu a nossa primeira turma que surgiu a partir dessa demanda. Eu preciso treinar minha equipe, eu preciso qualificar os colaboradores do cartório, que foi o Formação de Escreventes, uma pós-graduação, um curso de extensão, na verdade, que a gente tem essa premissa de qualificar a equipe, o time, para realmente sair como um escrevente qualificado, treinado com a metodologia da Chai. Exatamente. E aí, vou fazer um gancho rapidinho, porque por vezes a pessoa ainda não conseguiu entender o quanto isso influencia num cartório lucrativo. Cartório lucrativo, empresa lucrativa, ela parte do princípio da eficiência. Eficiência é eu fazer bem feito, eu entregar melhor, eu entregar da melhor forma possível, por um tempo reduzido, um custo reduzido, enfim. Eu ter mais lucro em relação a tudo que eu faço.
E aí, imagina-se um cartório que tem uma estrutura lá em que todo time não tem conhecimento básico para operacionalizar. Qual a tendência do titular? Contratar mais gente. É o que mais a gente vê. Cartórios com folhas gigantescas, matando margem, porque não é só o salário. Tem o benefício, tem o vale transporte, tem o vale alimentação, tem as férias, tem o 13º. E ele quer suprir muitas vezes a falta de conhecimento do time, a falta de capacidade e habilidade do time com mais pessoas, com mais pessoas desqualificadas. Automaticamente ele infla a folha de pagamento, perde poder de reinvestimento. E diz assim, mas eu não tenho mais dinheiro para investir no meu time. Eu não consigo mais investir no meu time. Sim, provavelmente porque ele encheu de pessoas desqualificadas lá dentro. E está todo o recurso que ele tem para aquilo está comprometido já. Então, princípio da eficiência. Olha todo o investimento, todo o valor que sai do cartório, o quanto ele volta de alguma outra maneira ou em forma de dinheiro mesmo. Então, uma pessoa qualificada, por exemplo, pela formação de escrevente que você falou, essa pessoa automaticamente ela vai gerar mais valor para o cartório, porque ela vai resolver mais problemas para o cartório. Ela vai estar fazendo coisas, atividades com nível de complexidade maior, que muitas vezes era aquilo que estava no colo do titular. Isso não é custo, isso é investimento, que num prazo de 6 meses, 1 ano, retorna. E isso depois se perdura. E a pessoa está qualificada, a pessoa se conectou com outros players do segmento aqui, com outros colegas, teve acesso a aulas, teve acesso a modelos, teve acesso a insights que por vezes vão gerar valor lá dentro do cartório. Então, quando a gente olha essa estrutura no princípio da eficiência, qualificar o time é algo que aumenta o lucro do cartório, na última linha. Porque volto a dizer, é uma matemática simples. Se eu tenho uma equipe onde todos não são qualificados e eu coloco mais e mais pessoas lá dentro, as pessoas não conseguem resolver problema. Estou gastando muito com a equipe. A partir disso, eu começo a qualificar. Vai ficar as pessoas mais qualificadas. O meu cartório vai ser um time de pessoas qualificadas. Essas pessoas qualificadas vão gerar mais valor para o meu cartório. Se o meu cartório tem mais valor agregado, eu entrego um serviço mais rápido, mais eficiente, com mais segurança jurídica. Então é um cálculo. É um cálculo. E por vezes, um colaborador que está lá há 1, 2 anos como auxiliar, fazendo aqueles atos simples, que não consegue... ato complexo é só o titular ou o substituto que faz. Isso aí é o checklist para não prosperar. Né? Então, investir em equipe. E aí, assim, a gente olha o nosso ecossistema aqui. Agora a gente está falando de formação de escrevente, né? Tem a turma rodando, tem a turma aberta. Mas também tem vários outros programas que a pessoa participa e que a gente vê o quanto isso gera de valor. É treinamento de atendimento, treinamento de liderança. Isso volta para o cartório. Isso não é custo. Né? Custo é aquilo que sai e não volta. Investimento é aquilo que sai e volta. Né? E todo programa de educação continuada que o cartório tem, ele é investimento. Matheus, ele fala uma frase que eu acho que é muito pertinente para esse momento, né? Que prosperar é uma escolha, né, Matheus? Prosperar é uma escolha. Prosperidade é uma ciência, é cálculo, né? Então, muitas vezes o titular está lá no automático, não consegue ter essa perspicácia, não consegue ter esse feeling de que, nossa, eu tô nessa corrida dos ratos aqui, tô nessa loucura todo dia carimbando. A gente viu relatos de titulares que ainda trabalham desde domingo a domingo, trabalhando até as 10 horas da noite. Por vezes é priorizar algumas coisas no orçamento do mês, reduzir um pouco aqui para investir mais em certos aspectos que vai dar ROI. O aspecto é que tipo de despesa eu estou tendo que não está voltando e que eu posso cortar do meu cartório. Né? E aí, às vezes, esse tipo de despesa está impedindo de investir na equipe, está impedindo de investir em sistema, está impedindo de investir num equipamento melhor para a equipe trabalhar. Muito colaborador que está trabalhando lá para registrar um ato e o computador trava. Às vezes o computador trava, fica 1, 2 horas ali para voltar. Isso num cenário de economia cada vez mais acelerada, isso o mercado não tolera. E se o mercado não tolera, ele vai buscar outra solução.
né? Então, são contextos assim que o titular precisa ter para prosperar. Porque quando a gente fala em prosperidade, sim, a prosperidade é uma escolha, só que toda escolha ela tem renúncias. Uhum. E aí renunciar que muitas vezes o titular acaba não querendo renunciar a algumas coisas, né? E é um processo muito natural. Mas, Matheus, então, aproveitando essa deixa, lembrando para o pessoal, já que a gente falou sobre formação de escreventes, né? A gente deixa aqui um QR Code para você chamar o nosso time e ver se faz sentido para você qualificar o seu grupo de colaboradores, né? A gente está aí com uma super condição especial para essa turma também, então se você quiser, chama aí o nosso time, tá aparecendo o QR Code na tela, ou chama no Instagram, comenta aqui nesse vídeo, de algum jeito a gente vai encontrar você e vai te ajudar a dar esse próximo passo. E vamos ficando por aqui com o nosso SciCast, mais uma edição super especial aqui falando sobre como o cartório pode se desenvolver e se tornar mais lucrativo com o nosso querido Matheus. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade dessa troca, desse bate-papo. Espero que tenha sido valioso também para a nossa audiência. Obrigado, pessoal. Espero vê-los em breve. Um abraço. Até a próxima, até mais um SciCast. Siga as nossas redes sociais, acompanhe a gente e nos vemos em breve. Até já!